Alô, meu povo, a paz do Senhor para todos meus irmãos e irmãs, povo de Deus que está acompanhando o nosso canal Emuná. Como já temos dito, sempre na abertura da nossa fala, nós falamos aos irmãos que é o nosso propósito de todas as segundas-feiras gravar um vídeo novo. Então você fique atento, porque sempre às segunda-feiras estamos com um vídeo novo, estamos fazendo isso agora, porque o canal Emuná, o objetivo é tentar se aproximar do nosso povo evangélico dentro de uma mensagem escritural, dentro de um contexto original, para estar nos aproximando à palavra do Eterno nas suas prerrogativas originais. Não temos nenhum intuito de estar aqui agredindo religião A ou B, até porque eu sou também do contexto chamado evangélico, eu sou um pastor dentro desse contexto, mas nós não queremos de nenhuma forma estar agredindo a ninguém. O que queremos é falar a verdade com base nas Escrituras, é isso que queremos, para que o povo de Deus tenha a oportunidade de acontecer o que a Escritura fala, né? Que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Então eu vou ler aqui uma passagem bíblica no Evangelho do nosso Senhor, né? Segundo o nosso irmão Lucas, no capítulo 1. Eu quero ler o versículo 5 deste capítulo 1, e depois ler o versículo 36 do mesmo capítulo. Então, capítulo 1, se você puder abrir sua Bíblia, capítulo 1 de Lucas, o versículo 5, e no mesmo capítulo a gente vamos para o versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias de Herodes, rei de Judá, que na sua Bíblia pode estar rei de Judá, havia o Corém, na sua Bíblia deve estar sumo sacerdote, chamado Zacariá, que na sua Bíblia deve estar Zacarias, que pertencia à divisão de Aviar. Aviar na sua Bíblia deve estar Abias. Sua mulher, descendente de Araom, na sua Bíblia pode estar Arão, né? Aharon, na sua Bíblia deve estar escrito Arão. E o seu nome era Elisheva, sua Bíblia pode estar Isabel. E os dois eram justos aos olhos de Deus, e observando todas as mitzvot, na sua Bíblia deve estar mandamentos, e ordenança de Adonai, na sua Bíblia deve estar Senhor, de modo irrepreensível. Mas eles não tinham filhos, porque Elisheva, Isabel, era estéril, e os dois cantavam, já estavam avançados na idade. Terminamos aqui, vamos para o versículo 36. O anjo está dizendo para Miriam, tá? Miriam nós já conhecemos como Maria. Você tem uma parenta, Elisheva ou Isabel, com idade avançada. Todos dizem que é estéril, mas ela concebeu um menino e está no 6º mês de gravidez. Versículo 37. Para Deus nada é impossível. Fechamos aqui a leitura e vamos procurar falar alguma coisa em cima do que estamos lendo. Preste atenção. Eu estou aqui com algumas Bíblias da tradução português, do nosso idioma. Eu estou aqui com 2 Bíblias com a tradução Almeida, e eu vou ler o versículo 36 da tradução Almeida na Bíblia portuguesa. Diz assim: eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o seu 6º mês de gravidez, de gestação. A Bíblia aqui embaixo também é a mesma. Eu não vou falar o nome das Bíblias, que as Bíblias na língua portuguesa sempre tem um nome. Não vou procurar falar dessas daqui não, porque
para não parecer que a gente quer estar agredindo, não é isso. Mas você preste atenção. Já essa aqui eu tenho o prazer de falar o nome dela. Eu tenho aqui a Bíblia King James. A Bíblia King James, ela é, aqui no versículo 36, ela diz: saibam também que Isabel, tua parenta. Veja bem que já está diferente lá. Lá está dizendo, nas Bíblias tradicionais da língua portuguesa, ela fala prima. Já na Bíblia King James, que é uma tradução do inglês para o português, já traz a palavra parenta, de acordo com a Bíblia que eu li aqui no início, com a Bíblia judaica, uma Bíblia na língua portuguesa, mas a sua tradução é do original, por isso que ela é uma Bíblia judia, ou seja, uma Bíblia judaica, porque ela é tirada do original para o português. Perceba que a leitura é a mesma. Eu tenho aqui uma outra Bíblia, e essa aqui eu tenho também o prazer de mostrar, que é importante mostrar aqui. Essa Bíblia aqui, ela é da edição Paulus, né? Paulus, que é uma Bíblia católica, né? Uma Bíblia católica, Nova Jerusalém. E ela também traz a mesma palavra do original aqui da Bíblia judaica. Ela traz no versículo 36, também Isabel, tua parenta, e não prima, como é nas nossas Bíblias tradicionais, né, das traduções mais atuais. Essa aqui é uma Bíblia portuguesa, antiga. A última tiragem dela foi em 1988, ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a última tiragem dela foi em 1988, portanto, ela tem aproximadamente 32 anos que foi feita a última tiragem dela. E ela é a tradução João Ferreira, como a outra que eu li. Mas veja que essa tradução de João Ferreira de Almeida, há 32 anos atrás, olha como é a tradução dela, versículo 36 do capítulo 1, diz assim, ó: lembre-se da sua parenta Isabel. Viu? É aqui que eu quero focar. Então, percebamos que as Bíblias da língua portuguesa, ela ao longo do tempo, se tirando cópias e mais cópia, com prerrogativas de atualizada, revista corrigida, coisas desse gênero, tem tirado a essência do texto, e aí traz uma confusão, e uma confusão desnecessária, por falta de cuidado na hora de fazer a cópia. Os copistas, os tradutores, não estão tendo zelo com isso. Eu não vou julgá-los no sentido de má fé, porque o vídeo aqui que estamos fazendo não é para isso, mas a gente fica um pouco estarrecido, porque ao longo dos anos a Bíblia vem perdendo as suas prerrogativas originais, vem perdendo a essência do texto, porque os copistas já ficam colocando coisas de suas mentes, e enfim, do que acham que tem que colocar, não estão sendo fiel à tradução do original para a devida língua. Ora, se eu vou escrever uma cópia, uma carta da língua inglesa, vou escrever para o português, eu tenho que procurar ser fiel a essa tradução para não fugir da prerrogativa original daquela carta inglesa. Então, eu não tenho que fazer uma cópia naquilo que eu acho, que eu penso, ou porque minha linha teológica, a minha linha religiosa me faz pender para aquilo. Não,
eu tenho que ser fiel ao escrito. Então, infelizmente, muitos dos nossos tradutores, muitos dos nossos copistas, as próprias editoras que vai editar, vai fazer o trabalho, vai fechar o trabalho, enfim, a equipe que está fazendo aquele devido trabalho, ao longo do tempo, eles não estão sendo fiel à tradução. E eu vou lhe mostrar o problema disso tudo. Por quê? Olha bem, Miriam e Elisheva, que chamamos de Maria e Isabel, elas não têm grau parentesco. Vou repetir, elas não têm grau parentesco. Mas a minha tradução da língua portuguesa, em algumas Bíblias, e posso dizer na maioria, né? Na maioria das Bíblias, de um tempo para cá, aproximadamente de 20 anos para cá, se alterou. Você vê que essa Bíblia aqui é da língua portuguesa, da Sociedade Bíblica Brasileira de São Paulo, e ela está batendo certinho aqui com o original. O original fala parenta, ela também fala parenta. Por que as outras não estão? Porque não estão sendo fiel na tradução lá da raiz do texto original para traduzir para a devida língua daquela nação, no nosso caso, o nosso português. Então você veja que aí traz um problema. Por quê? Porque os anti-emissários, aqueles que querem pregar para desconstruir a imagem do Messias, a imagem de Yeshua como Salvador, como Messias de Israel e Salvador de toda a raça humana, de todo aquele que nele crê, pois a Bíblia é bem clara que ele diz que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam, porém todo aquele que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome. Então você vê que há uma diferença entre prima e parenta, dentro do contexto bíblico. Porque para isso, para nós brasileiros, nos parece ser a mesma coisa, mas não é. Eu vou te mostrar aqui o texto, o problema gravíssimo que tem nessa palavra, só mudar de parenta para prima, a gravidade que ocorre no texto, como o texto é ferido na sua prerrogativa original. Porque para o mundo judaico, prima é uma coisa, parenta é outra. Ou seja, todo o povo judeu, todo o povo israelita, eles se têm como parente. Todo o povo, independente deles terem grau parentesco, eles se consideram parentes. Eles não precisam ter grau parentesco para se considerar parente. Por quê? Porque eles são descendentes de um só homem e de uma só mulher, e Abraão e Sara. E Abraão que a gente chama de Abraão e Sara. Por isso que os judeus nos dias do nosso Senhor falou para ele assim: nós temos um só pai, nós temos Abraão, ele é o nosso pai. Nós somos descendentes de Abraão, não somos descendentes de prostituta, não somos descendentes de outra semente. Ou seja, a construção da nação de Israel vem de um tronco só, e esse tronco tem nome, que é chamado o pai dos judeus, o pai dos hebreus, e Abraão, que nós o chamamos de Abraão. Por causa desse contexto, toda a nação de Israel se considera, se trata como parente, porque eles vêm de um só homem, de uma só raiz genealógica, ou seja, eles são descendentes de Abraão. Então eles são parentes dentro dessa prerrogativa. Agora o grau parentesco aí é diferente. No caso aqui, Miriam e Elisheva, que a gente chama de Maria e Isabel, elas são parentas, porque elas são descendentes do mesmo homem e Abraão, mas elas não são primas.
porque a família deles são de tribos diferentes. Por exemplo, a Isabel, né? Ela é da tribo de Levi. Maria, né? É da tribo de Judá. Então, Elisheva, que chamamos de Isabel, ela é de uma tribo específica, de Levi. E Miriam, que chamamos de Maria, ela é de uma outra tribo específica, Judá. Por que elas não podem ter o grau parentesco de primas? Porque ambas são de tribo diferente. Porque se elas fossem da mesma tribo, se elas são primas, então elas são da mesma tribo. Entendeu aí o problema? Qual é o problema? O problema é se elas são do grau parentesco prima, elas são da mesma tribo. E aí o Senhor Yeshua, que nós chamamos de Jesus aqui no Brasil, na nossa nação, ele não é o Messias, ele não é o Salvador. É aí que está o problema. Aí os anti-emissários, as pessoas que querem desfazer a prerrogativa da imagem do Messias, pegam um texto desse e nos quebra no meio. Como é que pode ele ser o Messias se elas duas são primas? Por quê? Porque o Messias tem que vir da tribo de Judá. Se elas são primas, então elas são da tribo de Levi. Aí você pode falar assim, mas não pode ser também prima mesmo sendo da tribo de Judá? Não. Por que não pode ser primas, uma sendo da tribo de Judá e a outra sendo de Levi? Porque os levitas não casavam com outras tribos. É simples assim. Então, para Maria ser prima de Isabel, ela tem que ser da tribo de Levi. Ou seja, os seus irmãos, ou seja, os seus pais, os pais de Maria e os pais de Isabel, tem que ser da tribo de Levi para elas serem prima. Porque não tem como elas serem prima sendo Maria da tribo de Judá. Porque os levitas não casam fora de si. É a única tribo de Israel que era determinada a casar entre si. Elas não podiam casar com as outras tribos. A tribo de Judá, ela poderia casar com qualquer outra tribo. Ou casar entre si, casar entre os próprios da tribo de Judá, ou com as outras tribos. Mas menos com a tribo de Levi. A tribo de Levi era a única das 12 que não se casava com as outras. Por que elas não se casavam com as outras? Para manter a linhagem sacerdotal. Porque os sacerdotes vêm da tribo de Levi. Tanto que eu acabei de ler aqui que Ezequiar, que nós chamamos de Zacarias, ele é um sacerdote. Ele é da tribo de Levi. Então ele e Isabel são da tribo de Levi. E o anjo apareceu a ele quando ele estava exercendo o ofício do sacerdócio. Então você percebe que essa má tradução, essa tradução errada que fizeram com a nossa Bíblia, traz um problema escritural. Mas isso é uma coisinha à toa. Se você vai tirar as prerrogativas do Yeshua, você vai deixar as prerrogativas do Messias em contestação. E aí, um emissário, um anti-emissário, que não quer, de hipótese alguma, afirmar que Yeshua é o Filho de Deus, que é o Salvador, que é o Messias de Israel, que é o Messias prometido, que é o Salvador de toda a raça humana, vai dar subsídio. Esse texto dá subsídio a ele de dizer que o Messias, que falamos que é Messias, é um falso, por causa dessa palavra aí de primos, que elas eram primas. Então, o contexto original, elas são parentas. Por que são parentas? Porque são descendentes do mesmo homem e Abraão. Como toda a nação de Israel, as 12 tribos de Israel é descendente de um só homem. Por isso que os israelitas, eles se consideram parente, por causa dessa questão aí de Abraão, que a gente chama de Abraão. Então, já que aqui o texto no português está sendo específico em dizer o quê? Está dando grau parentesco. Se dá grau parentesco, tem um choque. Porque Miriam,
que a gente chama de Maria, descendente da tribo de Judá. Quem é da tribo de Judá? Davi. Elisheba, descendente da tribo de Levi. Quem é o cabeça ali da tribo de Levi? Eu acabei de ler. Araão. Então, esse personagem aqui, que a gente chama de Arão, ele é o cabeça da tribo de Levi. Então, essa moça, que essa senhora, no caso, já estava até avançada de idade, ela é descendente de Arão. Isso é o grau parentesco. Ela é descendente dele. Já Maria é descendente de Davi, da tribo de Judá. Então elas não podem serem primas, porque os levitas não casam com as outras tribos. Tá? Há algumas exceções nas escrituras, porque eles mesmos, também os próprios levitas, foram relaxados no seu relacionamento com Deus. Há algumas ocasiões que Deus levanta sacerdote de outra tribo, mas por culpa deles, mas dentro de um contexto de exceção, não da regra, porque em toda a Torá, a prerrogativa é que a tribo de Levi são os sumos sacerdotes. É a eles que pertence o ofício do sumo sacerdote. E eles não podem casar com as outras tribos. Eles é a única tribo que eles casavam entre si para manter a linhagem do sumo sacerdócio. Tanto é que não se podia se consagrar, se separar uma pessoa dentro de uma prerrogativa contextual, dentro de uma ordem contextual, dentro do que a Torá ensina, que não fosse da tribo de Levi. Nós temos que entender uma coisa, todos os levitas eram sacerdotes? Não, mas todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Está dando para entender? Então, todo o povo que pertencia à tribo de Levi não tinha como ser. Ou seja, não tinha como ser. Nem todos eles puderam exercer o ofício de sumo sacerdote, mesmo sendo da tribo dos sumos sacerdotes, que é os levitas. Porém, todo aquele que exerceu dentro de uma prerrogativa contextual, dentro de um chamado normal, dentro de uma ordenança pela Torá, todos eles tinham que ser da tribo de Levi. Então aqui, esse é o problema muitas vezes das nossas escrituras. Esse é o problema dessas traduções, porque a Bíblia ficou passando a mão. Fulano de tal traduziu de um jeito, fulano traduziu de outro. Vocês reparou que aqui é a mesma tradução que está aqui no original. E essa tradução aqui carrega o nome do nosso irmão, João Ferreira de Almeida. Por que aqui está parenta e nas Bíblias atuais está prima? Por que isso? Porque cada um quer, como diz aí na linguagem aí, brasileira, cada um quer vender o seu peixe do seu jeito, mas é só que a Bíblia não tem dono não. O peixe aqui não tem dono não, o dono aqui é o eterno. As coisas têm que ser feitas como ele entregou. Tá entendendo? Não pode. Por isso que ele fala que não pode tirar nenhum tio, nem acrescentar nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum J, não pode acrescentar. Caso alguém faça isso, o Eterno vai cobrar. Ele já deixou na palavra dele esse alerta. Não pode haver alteração nas escrituras, porque as escrituras não é um objeto dos homens, não saiu do coração dos homens, não saiu da mente dos homens. As escrituras, eu já falei aqui em outros vídeos, ela veio de cima, ela veio do coração do Todo-Poderoso, o Adonai, o Criador de todas as coisas. Ela veio de cima e foi entregue ao nosso irmão Moshe, que chamamos de Moisés, lá no Monte Sinai. Antes de entregar a ele a Torá escrita, ela já existia. Ou seja, em que sentido? Falada. Os nossos irmãos antes de Moisés, o próprio Abraão, eles não tinham a Torá escrita, mas tinham a Torá revelada, falada, mostrada a eles. O Eterno se revelava a eles e falava com eles. Já no período de Moisés, o Eterno dá um outro passo para se aproximar à humanidade,
Um passo super importante, que agora ele dá uma escritura que antes era revelada aos patriarcas, aos homens do passado. Agora Moisés ele revela também no sentido escritural. Ele pede para Moisés escrever tudo aquilo que ele passou. Inclusive os 10 mandamentos foi o próprio Eterno que escreveu. Nem Moisés escreveu. O Eterno escreveu com as suas próprias mãos. Então você percebe que a coisa é séria. Nós precisamos voltar para as escrituras. Nós precisamos voltar para a Bíblia. O povo precisa começar a ler. Parar de cair no conto de teólogo daqui, teólogo dali, como se esses camaradas fossem, me perdoe a expressão, o rei da cocada. Tem muita coisa aí que o pessoal está aproveitando dos seus diplomas, das suas posições sociais, seculares e eclesiásticas, para se aproveitar disso e isso ser uma prerrogativa de superioridade. Não, lembre-se que você é um ser pensante, você pode pensar. Lembre-se que você pode cavar o poço e achar água. Lembre-se que você pode comer com as suas próprias mãos. Lembre-se que você pode andar com seus próprios pés. Lembre-se que você pode buscar o Eterno na sua palavra e também na oração, e Ele revelar ao teu coração a verdade, para que esses dogmas, essas coisas erradas, essas vendas que estão colocando nos nossos olhos, na nossa mente, seja desfeito, e assim a gente venha permitir que a Torá, que a Haftará, a Brit Hadashá, a Taná, os escritos sagrados, venha habitar em nossas almas, venha habitar em nosso coração, para nos tornar pessoas sábias, como diz Moshe lá no Salmo 90 e versículo 12, né? Ele vai dizer que nós precisamos entender uma coisa, que o Eterno é que revela, o Eterno é que se mostra, sua palavra é fiel e verdadeira, tá? Está escrito que a palavra dele é fiel e verdadeira. Então a gente tem que ter vontade de ler as escrituras, como diz o nosso Senhor Yeshua no capítulo 5 de João, versículo 39. Examinai as escrituras, porque nelas vós cuideis de ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos examinar as escrituras. Vamos examinar as escrituras. Vamos buscar o Senhor. E como eu disse, Moshe fala no Salmo 90, o versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que tenhamos um coração sábio. Vamos aprender a contar os nossos dias com o Eterno. Ele pode nos ensinar, e Ele quer nos ensinar. Ele é o nosso Pai, e Ele quer que a gente tenhamos, que nós venhamos ter, todos nós tenhamos um coração sábio, um coração voltado para Ele, não voltado para crendices, não preso a dogmas, mas voltado para as Escrituras. Precisamos da techuvá, voltar-se para as Escrituras, permitir que as Escrituras nos venha restaurar a nossa alma, para que a gente assim venhamos conhecer a vontade do Senhor, porque o profeta, ele fala: corramos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Então está na hora da igreja brasileira se despertar. Faça um apelo para os líderes das nossas igrejas brasileiras, igrejas chamadas protestantes, se desperte para ensinar as escrituras como deve ser ensinada. Se desperte para nós se aproximar de Israel, se aproximar do povo do Eterno,
porque somos povo do Eterno? Sim, mas junto com eles, não fora deles. Nós precisamos ser o jambuzeiro enxertado na oliveira. Então, eu quero terminar esse vídeo dizendo aos líderes, aos pastores: não resista à voz do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, não resista, dê lugar a ele. Não tenha medo de voltar ou de pregar a palavra no seu âmbito escritural, na sua prerrogativa original, porque é isso que o Eterno quer, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Obrigado por estar conosco até aqui nesse vídeo. Agora nós vamos orar para entregar a todos vocês nas mãos do Eterno através da pessoa bendita e querida de Yeshua, o HaMashiach. Bendito seja o teu nome, Pai, pois teu nome é santo. Tu és Kadosh, Kadosh para todos sempre. Toma nossas vidas em tuas mãos, nossas mentes, para que nós possamos nos voltar para ti, de tal maneira que permitimos o teu Espírito Santo, através da tua palavra, estabelecer em nossas vidas a tua restauração. Não nos permite andar segundo o curso da nossa natureza ou das nossas prerrogativas religiosas, mas nos faz andar segundo a tua palavra. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Abençoai todos que vão estar assistindo esse vídeo, essa palavra. Abençoe todas as famílias, abençoe o Brasil, as igrejas brasileiras, os pastores no Brasil. Abençoa os nossos irmãos messiânicos, o teu povo, os nossos irmãos judeus. Abençoe Israel, abençoe a cidade de Jerusalém, abençoe toda o povo que está te buscando e te servindo para te conhecer melhor. Eu entrego nossas vidas aos seus cuidados em suas mãos, no nome santo do teu Filho, a quem amamos e servimos, Yeshua, o Mashiach. Amém e amém e amém.